Bem, o confronto entre a China e os Estados Unidos continua. E se antes isso ocorria principalmente no âmbito comercial, agora está indo além de apenas uma guerra comercial. E agora o secretário de Estado dos Estados Unidos, da América, Marco Rubio, declarou que os Estados Unidos vão cancelar de forma decisiva os vistos para estudantes chineses. Isso se tornará uma séria escalada das tensões nas relações com Pequim e mais um golpe para as instituições de ensino superior americanas. No entanto, em Washington, foi declarado diretamente que não é mais necessário aceitar estudantes chineses. Eles precisam ser expulsos porque não vêm apenas para estudar. Eles aprendem, adquirem conhecimento e depois esse conhecimento é usado pelo adversário, ou seja, pelo Partido Comunista da China. E muitos analistas lembram que até mesmo os filhos de Xi Jinping estudaram nos Estados Unidos da América. Basicamente, toda a elite do Partido Comunista da China, atualmente, de uma forma ou de outra, também recebeu educação nos Estados Unidos. E então esse país, de repente, se tornou mais poderoso e passou a competir com os próprios Estados Unidos. Por isso, neste episódio, vamos discutir esse tema, porque a China já está muito insatisfeita, já está praticamente gritando que não se pode agir assim. Por que vocês estão expulsando nossos estudantes? Mas os americanos dizem que não, né? Que finalmente é preciso lidar com isso. E por que estamos educando chineses que depois competem conosco? Meu nome é Alexei Pichi. Hoje é 29 de maio no calendário. Vamos falar sobre tudo em ordem. Antes de começarmos, peço que vocês se inscrevam neste canal, deixem um like, escrevam um comentário e, amigos, não deixem de se inscrever no meu canal do Telegram Pichi News. Ele se chama assim, o link para ele está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real e análises. Então, Marco Rubio declarou recentemente que os Estados Unidos da América vão cancelar os vistos para estudantes chineses. Esse plano, claro, encontrou uma resistência decisiva por parte da China, que recentemente declarou que apresentou um protesto oficial aos Estados Unidos da América em relação ao que chamou de uma medida politicamente motivada e discriminatória. Bem, segundo Marco Rubio, a resposta será direcionada aos estudantes chineses, incluindo aqueles ligados ao Partido Comunista da China ou que estudam em áreas consideradas criticamente importantes. A seguir vou citar o secretário de Estado. Também vamos revisar os critérios de concessão de vistos para reforçar o controle sobre todos os futuros pedidos de visto provenientes da República Popular da China e de Hong Kong. Ele acrescentou que o Departamento de Estado e o Ministério da Segurança Interna vão trabalhar juntos na revogação dos vistos, ou seja, vão cancelar esses vistos. E essa declaração inesperada corre o risco, de certa forma, de minar os atuais esforços dos Estados Unidos da América e da China para diminuir as tensões. Como essa declaração foi feita apenas algumas semanas depois que ambos os lados anunciaram uma trégua de 90 dias, devido às tarifas sobre os produtos um do outro, e também agrava a crescente confrontação entre o presidente Donald Trump e as principais universidades dos Estados Unidos da América. Os comentários de Marco Rubio vieram após uma série de medidas extraordinárias tomadas pela administração Trump com o objetivo de impedir que estudantes estrangeiros estudem nos Estados Unidos da América, desde a ordem da embaixada para suspender a aceitação de novos estudantes para a obtenção de vistos estudantis, até a retirada da possibilidade da Universidade de Harvard de receber estudantes estrangeiros. Mas, aliás, um pouco mais tarde, um juiz federal anulou a proibição do ensino de estudantes estrangeiros em Harvard. Ainda há muito a ser esclarecido aqui. E esse último passo, anunciado por Marco Rubio, deve causar horror e indignação na China, país de origem de quase um quarto dos estudantes estrangeiros nas instituições de ensino superior dos Estados Unidos da América. Ou seja, imagine só, 25% de todos os estudantes estrangeiros nos Estados Unidos da América são chineses. Isso também provavelmente vai aumentar a preocupação nas universidades americanas, onde estudantes chineses e outros estrangeiros ainda são uma fonte significativa de renda. Há sinais de que Pequim foi pego de surpresa por essa declaração. Durante a maior parte da quinta-feira, a mídia estatal chinesa permaneceu em grande parte em silêncio sobre as notícias que afetam diretamente o destino de centenas de milhares de estudantes chineses. A situação mudou quando finalmente veio um comentário oficial de Mao Ning. Esta é a representante do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, que acusou os Estados Unidos da América de usarem ideologia e segurança nacional como pretexto para essa medida. Como ela declarou, abre aspas, esta medida politicamente motivada e discriminatória expõe a falsidade das antigas declarações dos Estados Unidos de que são livres e abertos. E isso só vai prejudicar ainda mais a imagem internacional e a reputação nacional dos Estados Unidos.
Ela acrescentou que isso prejudicará os direitos e interesses legítimos dos estudantes chineses e violará os intercâmbios interpessoais entre os dois países. O medo e a raiva, por outro lado, já se espalharam entre os estudantes chineses que estudam nos Estados Unidos. E alguns estudantes que conversaram com a mídia americana dizem que não sabem o que fazer com isso. Nós confiamos na educação americana, viemos para cá, pagamos dinheiro, conseguimos o visto e agora querem meio que nos expulsar daqui. Mas, por outro lado, é preciso entender que as universidades americanas há décadas atraem algumas das mentes mais brilhantes da China, sendo vistos como um caminho para uma educação prestigiosa e melhores oportunidades de carreira. Os colégios americanos atraíram estudantes chineses de famílias de classe média e da elite política e empresarial da China. Muitos funcionários chineses enviaram e continuam enviando seus filhos para escolas americanas, incluindo o líder da China, Xi Jinping, cuja filha Xi Mingze estudou em Harvard, mas sob um pseudônimo. Ou seja, até mesmo o líder da China, Xi Jinping, enviou sua filha para estudar em uma universidade americana. Por algum motivo, bem, aparentemente porque a educação lá é realmente melhor. Alguns altos funcionários chineses também receberam educação nos Estados Unidos. Liu He, ex-conselheiro econômico e o mais próximo de Xi Jinping, recebeu o título de mestre em administração pública na Escola de Governo Kennedy de Harvard. Nos anos 90, Wang Huning também era o guru ideológico do Partido Comunista da China. Foi pesquisador convidado na Universidade de Iowa nos anos 80. De modo geral, muitos funcionários chineses, empresários e cientistas, especialmente aqueles que desempenharam um papel fundamental na era das reformas e da abertura, estudaram nos Estados Unidos da América. Bem, e a seguir vou apresentar alguns números interessantes. De acordo com os dados, trata-se de um banco de dados apoiado pelo Departamento de Estado que monitora o registro de estudantes estrangeiros. A China permaneceu como a principal fonte de estudantes estrangeiros nos Estados Unidos da América por 15 anos consecutivos, até que no ano passado foi superada pela Índia. Então agora, há mais estudantes indianos do que chineses nos Estados Unidos da América. Após décadas de crescimento, o número de estudantes chineses nos Estados Unidos da América atingiu o pico de mais de 372 mil pessoas em um ano letivo, 2019 a 2020. Depois caiu para mais de 270 mil pessoas em um ano, no período de 2023 a 2024. Bem, como vocês entendem, essa queda coincidiu com a pandemia de coronavírus 19, mas também aumentou o atrito entre os dois governos. O número de estudantes americanos na China diminuiu significativamente, caindo de mais de 10 mil para algumas centenas durante a pandemia. De acordo com a Câmara de Comércio Americana na China, no ano letivo de 2023 a 2024, havia 800 estudantes americanos estudando na China. Mais uma vez, há 800 estudantes americanos estudando na China. Nos Estados Unidos da América, no auge, estudavam 372 mil estudantes chineses. Isso é em um único ano letivo, ou seja, estamos falando do aumento. Aqui acrescento ainda que na declaração de Marco Rubio não foi especificado quais áreas críticas estavam sendo consideradas, ou seja, de onde é preciso retirar os estudantes chineses. Mas em Washington, há muito tempo, existe uma preocupação sobre o acesso de cientistas chineses a tecnologias americanas secretas e de uso militar. E para conter a suposta ameaça dos estudantes chineses envolvidos em espionagem nos Estados Unidos, Donald Trump impôs, ainda durante seu primeiro mandato, uma proibição que praticamente tirou dos graduados das universidades chinesas, especializados em ciência, tecnologia, engenharia e matemática, consideradas ligadas ao setor militar, a possibilidade de obter vistos para os Estados Unidos da América, ou seja, se você se formou nessas profissões na China, você não conseguirá visto para os Estados Unidos. A primeira administração de Donald Trump também lançou a chamada Iniciativa Chinesa, que atualmente já não existe. Esse é um programa de segurança nacional criado para impedir as atividades de espionagem da China nos Estados Unidos, incluindo o roubo de novas tecnologias de universidades de pesquisa. Um programa que foi comparado à ameaça anticomunista. Ela foi cancelada pela administração Biden depois de enfrentar uma forte resistência, assim como as ameaças anticomunistas dos anos 1950, porque foi considerado um abuso de poder, e reclamações de que ela alimentava suspeitas e preconceitos contra americanos inocentes de origem chinesa. Além disso, não está claro agora como os funcionários americanos vão identificar estudantes, como disse Marco Rubio, que têm ligações com o Partido Comunista Chinês.
Lembro que na China o Partido Comunista tem cerca de 100 milhões de membros. Isso é apenas oficialmente. Como entender isso aqui é muito difícil. Como resultado, muitos estudantes chineses podem ter pais ou parentes que são membros do partido ou trabalham no enorme setor estatal. Se levarmos em conta todos os amigos e parentes, não seria exagero dizer que quase todos eles, de uma forma ou de outra, estão ligados ao Partido Comunista da China. Ou seja, em princípio, isso pode ser considerado realista. Proibir, de modo geral, que chineses estudem nos Estados Unidos da América? Por favor, escreva nos comentários como você se sente em relação a essa iniciativa quando nos Estados Unidos da América simplesmente proibirem os chineses de receber educação. Eu vou colocar reticências aqui. Amigos, inscrevam-se no canal, ativem o sininho, deixem um like neste episódio, se vocês quiserem apoiar o trabalho deste canal.